Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente tem bastante coisa para conversar. Eu não quero deixar o vídeo muito longo, mas muitos eventos estão mostrando um fim de jogo, e até nesse sentido literal, né? O encerramento das Olimpíadas, tal qual a abertura, tem muito conteúdo simbólico, sabe? E nós vamos ver aqui. Mas eu começo falando dessa quadratura de Júpiter e Saturno, que vai ser dia 19 de agosto. Esse agosto está muito movimentado, né? E Júpiter e Saturno são dois planetas sociais. Então, eles indicam mudanças no campo coletivo, no campo social. Júpiter tem a ver com o progresso e Saturno com a ordem, né? Que são que é até o lema da nossa bandeira. E então Júpiter expande e Saturno contrai. Júpiter tem a ver com o lado filosófico, espiritual, com a mídia, com o julgamento, com a justiça. E Saturno tem a ver com o rigor, com a responsabilidade, que é responder com habilidade. E também ele tem a foice, né? Então Saturno tem um potencial castrador, de impedimento, de trazer obstáculos. Essa quadratura do dia 19 de agosto, ela não vem do nada. Tudo começa numa conjunção. A conjunção é como uma lua nova, né? Que vai ter ali várias fases. E a conjunção entre planetas também, sobretudo esses que atingem coletivamente, né? Então, veja, no dia 21 de dezembro de 2020, Saturno e Júpiter ingressaram em Aquário a 0 grau. E esse encontro deles é a cada 20 anos, né? E já faziam, acho que 200 anos que isso não acontecia em signos de ar, e justamente nesta transição da era aquariana. Nós já estamos com um dos pés na era de Aquário. Não que ela já chegou inteiramente, mas a gente está nessa fase de transição. Está saindo a era do crer para a era do saber. Então, esses próximos anos, né, esses próximos 20 anos, que é também o período que Plutão vai ficar em Aquário, é um fractal do que está aí se avizinhando, né, para a nova humanidade. Então, vejam aqui que essa configuração não está nada fácil para o dia 19, né? Eu até comentei no vídeo anterior, o Saturno em Peixes, em quadratura a Júpiter e a Marte em Gêmeos e em oposição a Vênus em Virgem, ou seja, está sendo mexido a cruz mutável do mapa, né? Então, tem a ver com mutabilidade, com adaptabilidade, flexibilidade, reciclagem. Pois então, isso no nosso mapa e na geopolítica. Aqui está Zeus, né, o Júpiter, e Cronos, Saturno. Eram pai e filho. Vocês sabem que na mitologia, Saturno devorava os filhos. E a esposa dele, Réia, já estava cansada disso. E quando Júpiter nasceu, ao invés dela entregá-lo ao pai, né, para que ele devorasse, ela enganou o Saturno. E veio Júpiter mais tarde a destronar o pai. Ele soltou todos os irmãos que estavam, né, ali aprisionados e tudo isso. Se você tem uma quadratura de Júpiter-Saturno no seu mapa, pode indicar uma dificuldade de lidar com o pai ou com a função da paternidade. Esse é um aspecto que traz muitas dificuldades com aquele que representa autoridade, sabe? Provavelmente o pai não estava se relacionando bem com aquilo que ele teria que assumir. Às vezes o pai estava num mau momento, ou desempregado, enfim, a gente não sabe exatamente o que, mas há um conflito, há um distanciamento.
e muitas vezes esse pai era muito castrador, não estimulava o progresso ou os avanços desta criança, né? Às vezes até por ciúme, ou seja lá o que for. Então, é uma configuração que traz abre e fecha, liga e desliga, dá um passo, tem que recuar. E pega muito o fígado, funções hepáticas. Sabe que pedra, cálculos na vesícula, é petrificação da energia da raiva, né? Então, no sentido mais amplo, Saturno representa as autoridades, os governantes, né? E Júpiter as leis. E em quadratura, indica alguma situação de desordem, né? Alguma situação de instabilidade, de refrear o progresso ou de nos apresentar obstáculos, né? Então, só para a gente ter uma ideia de como funciona literalmente os aspectos. Eu falei para vocês, fiz um vídeo sobre isso, que no dia 15 de julho, Marte, Urano e Algol se encontraram, e que era uma configuração bastante delicada, e que nessa mesma data, Plutão estava junto com Altair, que é uma estrela fixa, Netuno estava aqui com a estrela Chet, e Urano e Marte com Algol. Então, o que acontece? Vejam aqui o mapa do início das Olimpíadas, né? Isso tudo estava na configuração. Marte tinha acabado de se afastar de Urano, mas já tinha dado o seu tom, né? Então, o que significa tudo isso? Só para dar uma recordada, né? A estrela Altair tem a ver com obstinação, arrogância e atrevimento. Nós vimos na abertura dos Jogos Olímpicos como eles descaradamente mostraram ao que veio essa agenda woke. E, claro, ali embutida nesta agenda 2030. A estrela Chet, ela é associada ao infortúnio, né? E tem a ver com tirarem a vida dos outros ou tirar a própria vida, né? Tem a ver com submersão. Claro que todos tem os lados também positivos de toda a configuração, né? Mas eu estou aqui focando esse lado mais desafiador, não é mesmo? E Algol é uma estrela também relacionada a atos de violência, controle e por ter muita potência e intensidade. Então, são situações que a gente pode perder a cabeça. Tem a ver com decapitação. E por quê? Porque ela tem a ver com a cabeça da Medusa. A Medusa significa guardiã, protetora. E ela era uma alta sacerdotisa do templo de Atena. E ela tinha longos cabelos, ela era linda e ela encantava a todos. E Netuno, Poseidon, ficou louco por ela. E após assediá-la, e contra a vontade dela, ele a seduz à força dentro do templo de Atena. E Atena fica furiosa. Só que ao invés dela punir Netuno, ela vai punir a Medusa. E aqueles lindos cabelos viram serpentes. E ela é amaldiçoada de que, com o seu olhar, ela petrifica a pessoa. E Perseu teve a incumbência de acabar com isso, né? E com a ajuda dos deuses, ele consegue decapitar Medusa. Olha que interessante, tanto na abertura quanto no encerramento apareceu aí a decapitação, né? Primeiro com Maria Antonieta e depois com a vitória de Samotrácia, né? Essa imagem que parece um anjo, né? Sem cabeça, é da deusa Nike, né? Ou Nike. Por que será que eles escolheram isso, né? E quem é que está vitorioso diante desta escultura que representa a vitória de Samotrácia, né?
é esse ser que aparece no encerramento, parece um insetoide, né? Ele tem uma espécie de chifres, é um dourado bem artificial, né? Qual é a alusão disso? Essa Olimpíada mostrou muitas situações de inversão, muitas, né? Entre elas, uma muito significativa: o hasteamento da bandeira dos Jogos Olímpicos, a bandeira ao contrário. Ora, se isso foi um erro, eles poderiam, na mesma hora, retificar, porque hastear uma bandeira ao contrário, além de ser um erro, é um código militar, que significa que o território foi tomado pelo inimigo. Sinal de terrível sofrimento em situação de extremo perigo para a vida ou propriedade. Por que eles não fizeram essa correção? Isso tem um conteúdo, como eu disse, simbólico muito forte com tudo o que acontece e aconteceu nas Olimpíadas. Veja que esse ser dourado, ele vem lá do céu. E ele faz uma postura do arcano pendurado do tarô. Vejam aqui, não é? Só que ele está também ao contrário. Então, também é uma inversão do símbolo. Entre outras interpretações, né? Isso significa o pendurado. De enforcado ele não tem nada. As pessoas chamam de enforcado. Por quê? Não tem nada. Porque ele não está enforcado. A hora, veja que ele está de braços cruzados, quando ele quiser, ele desata aquele nó e sai dali. Esse arcano tem muito a ver com Odin. Odin se submeteu em sacrifício durante 9 dias e 9 noites, pendurado na árvore, oferecendo um dos olhos em sacrifício para que a verdade fosse revelada. Então, é o sacro ofício, ofício sagrado, sacrifício. Então, esse arcano tem a ver com sacrifício voluntário, de algo material que nos traz segurança, ou algo nos sustenta quando não estamos em condições de nos sustentarmos. Qual será o sacrifício que eles estão pedindo à humanidade neste momento? Olha que situação aqui, nesta imagem, que foi um da propaganda, né, dessas Olimpíadas. A queda de um anjo, o anjo caído. Será que esse ser dourado representa o anjo caído? A história da humanidade tem muito a ver, né, com esses anjos caídos, né? O que eles estão querendo nos dizer? Que o game agora está sob o controle cada vez mais desse plano do governo oculto do planeta? Pois então, um ser meio futurista, meio transhumano, meio metálico, vai entregar a bandeira a um outro ser misterioso e obscuro. E esta bandeira é entregue a esse ser aí dourado, né? Agora, quando este ser iluminado seria Lúcifer? Lúcifer? Não sei. Quando ele está diante daquela escultura, né, da vitória, ele faz um gesto maçônico, né? E a gente sabe que a maçonaria é uma das ordens, né, que executam aquilo que o governo oculto quer, sabe? E vejam aqui, né, também essa alusão do pentagrama. O pentagrama tem a ver também com situações de magia, né? E olha aqui a pirâmide humana, né? A pirâmide também tem a ver muito com símbolos ocultistas e com a geometria sagrada, né? E este ser iluminado triunfa sobre essa humanidade obscura, né? Mas de que maneira, né? É uma submissão ou é uma elevação?
Pois então, aqui está dentro de um círculo mágico sagrado, que a gente pode falar que é o círculo do feiticeiro, né? A esfera representa o espírito também, com todos os continentes do planeta ali. E olhem que interessante, né? Tem aqui uma lança que atravessa o continente africano. E veja que logo após o encerramento das Olimpíadas, a OMS divulga a nova emergência sanitária, que vem lá da África. E também aparece o Tom Cruise na Missão Impossível, né? Tipo, olha, agora cada vez mais as pessoas estão informadas. Pode ser até uma missão impossível da gente enganar todo mundo, mas acho que a gente vai conseguir, porque ele vence, né? No filme. Então, está tudo muito elaborado, prestem atenção. E o Tom Cruise, claro que ele vai levar a bandeira para o próximo lugar das Olimpíadas, que é Los Angeles, os Anjos. Então vejam toda a simbologia envolvida nessa situação. Aqui, essas esferas representando os continentes e os Jogos Olímpicos, né? Também pode estar representando a roda de Sansara, que nunca termina. E reencarna e desencarna e vem e volta. E a gente não sai disso, né? Parece que eles fortalecendo este aprisionamento aqui nesta simulação. Para vocês terem uma ideia, nas Olimpíadas de Londres em 2012, foi escancaradamente mostrado o que veio acontecer em 2020. Aquela crise sanitária que fechou tudo e que trouxe um novo normal. Então vejam que é isso que está se apresentando agora. Vocês acham que isso é uma coincidência? Olha lá, né? Dia 14 de agosto, o diretor-geral da OMS declara o surto de uma nova crise sanitária e que as crianças são as principais vítimas do novo surto. Lembram que na anterior eram os idosos, não é mesmo? Agora são as crianças, né? E tudo isso para deixar todo mundo com medo, com pavor. Agora, reflitam. Não me tomem por ignorante. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte. Primeiro que foi nos dado uma solução que não tinha a experiência suficiente para ser aplicada à humanidade. Os remédios, eles precisam ter 5, 10, até mais tempo para a sua eficácia ser comprovada. E os laboratórios disseram em letras garrafais que não se responsabilizariam por nenhum efeito colateral, justamente por conta deste princípio, que não foi testado o suficiente. E as pessoas tomaram 1, 2, 3, 4 bivalente, não sei quantas, que, além de não ter impedido o problema, causou efeito colateral. Trombose, problemas do miocárdio, turbocâncer e uma série de outras situações. Inclusive partos prematuros e interrupção de gravidez espontânea. E o que acontece? Primeiro veio essa outra gripe, né? Dos corococós. E com isso, eles estão acabando com as granjas e também com o gado. Eu quero deixar bem claro uma coisa, eu não sou carnívora, né? Não sou. Acontece que eles estão querendo retirar de uma vez a proteína da humanidade. Ah, mas a gente pode comer soja e ovos e outros componentes que tenham proteína. Só que não. Eles estão querendo eliminar tudo. Leite, ovos, soja e uma série de coisas. Por quê? Porque eles estão acabando com as fazendas.
estão acabando com o pequeno produtor para concentrar nas mãos dos grandiosos. O tio Bill, por exemplo, é o maior detentor de terras hoje em dia. Por que ele quer tanta terra assim, né? Gente, veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O maior PIB da agricultura do Brasil vinha do Rio Grande do Sul. Enfim, e a gente vê que eles estão desassistidos, estão mesmo. Então, aqui tem uma fala malcriada de um fazendeiro lá na Itália, né? Que é isso mesmo. Eles estão querendo enfiar a goela abaixo essa Agenda 2030. E as pessoas feito tontas não estão percebendo o que está acontecendo. Pois então, outra coisa também que está acontecendo, né? Os produtos de varejo chineses estão vindo com substâncias tóxicas. Por exemplo, num sapato, tem substâncias 229 vezes acima do limite legal. E Bezos e Gates apoiam a carne falsa e laticínios feitos de fungos como a próxima grande proteína alternativa. Só que esses dois e toda a elite não vão se alimentar disso. Não vão. Então, para onde nós estamos indo e batendo palma para isso? Na Austrália, por exemplo, já está introduzido no lanchinho das crianças, né? Os insetos. Primeiro que o nosso organismo não foi feito para se alimentar de insetos. Você pode comer como uma iguaria, não é? De vez em quando, se você se perdeu na mata e você vai comer um inseto. Agora, fazer disso a sua rotina de alimentação é enfraquecer o ser humano. Os insetos também têm parasitas e eles têm uma coisa que se chama quitina. Ela é prejudicial. Ela se acumula nos pulmões e intestinos, produz inflamação, problemas renais e traz muito potencial para as alergias. Por que eles estão fazendo isso com a humanidade? Porque a guerra é contra a humanidade. E veja, né? As roupinhas que vêm lá da China, elas, além de serem confeccionadas, na maior parte, com suspeita de mão de obra escrava, estão tendo substâncias tóxicas nas roupas, assim como nas maquiagens, né? A pessoa está passando chumbo na sua pele, né? Que é um metal pesadíssimo, entre outros componentes, não é mesmo? E nos alimentos também, né? Isso não é nenhuma novidade nos alimentos. Só que não é veneno, não. É defensor agrícola, né? Então, veja. O transhumanismo está a passos largos. A passos largos, né? A Universidade da China já abriu centro para pesquisar chips cerebrais. A China, assim como o Japão, já estão produzindo robôs em massa. E daqui a um pouco eles estarão produzindo esses chips em massa, né? A proposta é maravilhosa, né? Para uma pessoa que não tem visão voltar a ver, um paralítico começar a andar novamente. É louvável, mas isso é a fachada para seduzir todo mundo, porque essa questão aqui, além do controle, é para capturar a nossa alma. Podem ter certeza disso. Pois então, e o Júpiter-Saturno aqui no Brasil Independência, né? Eu comentei no vídeo anterior que poderia ocorrer problemas com justiça e às vezes até um luto de uma pessoa proeminente, né? O Saturno está aqui no ascendente do Brasil em oposição ao Sol. Pois então, aí o que aconteceu de muito importante, né? Primeiro, veio à tona todo o esquema de um juiz, né, com relação à sua manipulação e às suas interferências. Só não vê quem não quer,
não é mesmo? Então, não importa se é partido A ou B, é de direita ou de esquerda. O que importa é o que foi feito, é o fato. E houve arbitragem, houve excesso, pesou a mão, não é mesmo? E também foi a passagem do Silvio Santos, um grande comunicador, né, do nosso país, dono do SBT, e que tantas alegrias, né, trouxe durante todos esses anos para o povo brasileiro, né? E o Júpiter em Gêmeos e Marte também tem a ver com a mídia e comunicação. E o que aconteceu? O X sai do Brasil por conta da interferência do nosso judiciário. Então as coisas estão pululando, não é mesmo? Eu vou falar no próximo vídeo sobre o eclipse lunar parcial em Peixes, que não será suave, sabe? Olha aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, está muito fraquinho aqui o desenho, mas tem uma pipa. Aqui tem o triângulo, aqui a cabeça da pipa, digamos assim, a ponta da pipa, e aqui ó, tem uma linha muito fraquinha, mas que forma uma pipa inteira, né? Esta configuração, ela tem a ver com uma certa leveza, né? Descobre-se que há muito mais coisas sob a superfície do que se imaginava. E nós estamos vendo, aliás, só não vê quem não quer, pelas quais vale a pena lutar. Hora de executar aquilo pelo que se tem esperado muito. As questões surgem depressa, precipitando emergências. Pode acarretar uma grave síndrome do fracasso, onde os obstáculos a se transpor são vistos como tão grandes que nada se pode fazer. É, em grande parte, o modo de ver as coisas, mais do que um fato. O que significa isso? Não vamos nos deixar intimidar, porque vai começar tudo de novo, como nós tivemos a experiência no passado, e a gente viu que não funcionou. A gente viu que só nos levou à falência. Observem, pensem, não faz muito tempo assim. Foi em 2020. Veja como ficou nossa vida, como ficou a vida de todo mundo. Então, no eclipse lunar, 3 planetas geracionais estarão formando essa parte aqui, a ponta da pipa. Eu vou falar disso no outro vídeo. Urano nos últimos graus de Touro, em harmonia com Plutão no último grau de Aquário, em harmonia com Netuno também ali em cima da estrela Chet. Então, este é um aspecto que traz uma elevação, uma confiança no superior, no supremo, no bem. Mas para isso a gente precisa estar unido. A gente precisa dizer não àquilo que querem nos impor. O Júpiter quadratura Saturno traz muito isso, né? É obstáculo, é castração, é impedimento, é isolamento. É um refreamento no progresso e no mandamento. Então, qual é aqui? Vamos refletir. Vamos refletir, né? Então, eu fiz até um texto que eu joguei no YouTube, no Facebook também, né? Porque assim, nós estamos aqui no trem da vida, tudo está ruindo lá fora, o mundo está pegando fogo e está todo mundo com o mundo na palma da mão e não está vendo nada. Está todo mundo alheio. E o que a gente pode fazer? É a postura interna? Eu não aceito isso? Eu não sou isso? O que está acontecendo conosco? Que debilidade é essa? Que fraqueza é essa que está dominando a humanidade? A minha compreensão é que é isso. Como agora a etapa é o transhumanismo, eles precisam desconstruir a humanidade atual. E começam de várias maneiras, já faz tempo. Essa agenda não é de agora. Já há 40 anos que eles estão elaborando isso, na alimentação nos enfraquecendo,
nos deixando doentes, dependentes das big pharmas, desconstruindo valores e princípios, também com relação à família, à sexualidade das pessoas. Tudo isso é um grande plano, sabe? Tudo isso é algo assim bastante nefasto. E para quem possa achar que isso é conspiranoico demais, né? É importante refletir, né? Você acha isso mesmo? Vocês acham que as coisas estão normais? Eu também coloquei umas cenas terríveis do que está acontecendo tanto no Reino Unido como lá na França. Aliás, na Europa em geral, né? Houve um movimento preparado, que também é uma agenda, da Primavera Árabe. Então, muitos imigraram para os países da Europa, né? Vieram lá do norte da África, do Oriente Médio. E com a proposta do multiculturalismo, né? Que é uma pegada da Era de Aquário. Só que foi de uma maneira para causar o caos. É claro que pessoas com crenças, hábitos, comportamentos, da noite para o dia se misturarem não vai dar certo. E vocês não imaginam o que está acontecendo por lá. Está fora do controle. Então, o que está acontecendo conosco? Nós vamos, assim, aceitar toda essa situação? Né? E o que você pode fazer? Se centrar. Do que você está se alimentando? Qual é o seu papel? Você está sendo o colaborador com essa agenda? Você está afastado da sua espiritualidade, da sua força interna? Então, eu vejo que é isso, né? Como diz o professor Luiz Antônio Peixoto, a saída é para dentro. Não é ninguém que vai te salvar. Veja que ali nas imagens das Olimpíadas, eles mostram deliberadamente a queda da humanidade. A queda, vem um anjo caído para nos salvar, né? Vem o anticristo fantasiado de bonzinho. Então, meus amados, essa quadratura Júpiter-Saturno veio para sacudir a sociedade em geral. Isso no seu mapa natal, isso no mapa da geopolítica, enfim, né? Então, vamos nos fortalecer naquela configuração elevada daquela pipa, onde os planetas transgeracionais, né, Urano, Netuno e Plutão, estão unindo forças para que a gente eleve o nosso inconsciente coletivo para a saída e não para a submissão, porque a meta é essa. O sapiens sapiens vai acabar, mas precisa ser assim sofrível? Precisa ser dessa forma? Tá? Então vamos observar, porque infelizmente vai começar tudo de novo, né? E podem estar certos que quem vai ganhar muito dinheiro são as big pharmas, né? Com o uso disso, né? O uso daquilo e tudo quanto é coisa. E a gente feito besta, feito tonto. A gente tem integridade, o nosso espírito é forte, indivisível, eterno. Nós estamos aqui só de passagem e querem nos aprisionar de vez aqui, nos conectando através de um chip a uma inteligência que finge ser a fonte. E daí, ao capturar a nossa alma, porque estaremos aprisionados com aquilo, a gente não consegue voltar para a origem. Enfim, esta é a minha compreensão do que está acontecendo. Ok, meus amados? Eu agradeço a companhia de vocês. Por favor, reflitam no que está acontecendo. Cada um de nós tem muita importância neste movimento que está se apresentando para a humanidade, sabe? E se gostarem do conteúdo, mais uma vez eu peço, deem um like.
Olha, dar um like não custa e não dói. É um gesto tão generoso, tão simples, que ajuda o canal, sabe? Que ajuda a que esse conteúdo seja compartilhado com mais pessoas que gostem de astrologia, ok? Então, no próximo vídeo, eu vou falar bastante sobre o eclipse de 17 de setembro, ok? Será aos 25 graus de Peixes. Então, meus amados, até breve e muito agradecida pela companhia e firmeza. Firmeza de espírito, firmeza de caráter. Não se deixe dobrar, sabe? E muita energia amorosa, porque a humanidade está indo para o desamor e a gente precisa resgatar o amor verdadeiro, né? Não é o amor das paixões. Ok, meus amados? Então, eu volto em breve. Um grande abraço para vocês.